A cultura devora a estratégia no café da manhã, no almoço, no jantar, e a comunicação é a chave do sucesso. Bem-vindos a mais um Então Fala, o podcast do Clube da Fala. Ê! Hoje nós temos uma convidada especial, já batemos um papo sobre cultura organizacional, sobre o novo normal, liderança, e vamos passar aqui muitos conceitos, dicas, para as pessoas saberem de fato o que é cultura, como ela influencia no dia a dia da empresa, como a comunicação é importante em todos os setores e como as falhas podem atrapalhar. Pode atrapalhar o crescimento de uma empresa, o desenvolvimento. E hoje nós temos aqui a nossa convidada super especial, Juliana Goulart. Olá, muito prazer, obrigada. Obrigada. Já gostei de você de cara. Que Ali bom. a gente Eu conversando, também. quanto conhecimento você tem, seu currículo extenso. Até falei assim, ela vai se apresentar, né? Hoje ela é líder do setor de pessoas e cultura do premiado estúdio Light Farm. Por favor, se apresenta, Juliana. Obrigada, é um prazer estar aqui. Bom, sou Juliana, trabalho há muitos anos na área de pessoas e cultura. O meu foco hoje é na parte de transformação cultural, cultura organizacional, estratégia organizacional, né? Eu falo muito que eu tenho essa tríade entre pessoas, cultura e estratégia. Então, eu gosto muito de trabalhar dentro desse triângulo que eu acho que é muito importante para todas as organizações. Eu sou formada em administração, mas tenho uma pós já em gestão estratégica e econômica de recursos humanos. Tenho também uma liderança, inovação e gestão 4.0 e especialidade também em inovação disruptiva pela Harvard. É isso. Olha que chique, adorei. Sua autodescrição, por favor. Claro. Sou uma mulher branca, estou usando aqui um blazer verde, uma blusa branca, cabelos loiros precisando serem pintados, com raiz preta. Acho que é isso. Maravilhosa. Bom, meu nome é Laila Weintraub, eu sou fonoaudióloga, professora de oratória, fundadora do Clube da Fala, que desde 2007 transforma a comunicação de pessoas para maximizar relações e resultados. Estamos aqui no nosso podcast do Clube da Fala, Então Fala. Eu sou loira também, com cabelos tingidos, com a raiz super preta. Branca, alta. Eu estou vestindo um vestido preto e um blazer azul royal. Eive, nossa co-host maravilhosa. Seja bem-vinda, Juliana. Oi, pessoal. Eu, Eive, aqui de novo. Faço parte do time de gente e gestão do Clube da Fala. Sou uma mulher negra, gorda, de estatura mediana. Tenho os cabelos crespos na altura do pescoço. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou com uma blusa azul também, combinando com a Laila. Estamos na mesma paleta. Verdade. Juliana, você tem muito a passar ali, a gente aqui antes já ficou conversando e falei assim, gente, a minha empresa precisa de você, acho que todas as empresas do mundo precisam do seu conhecimento. Afinal de contas, né, a gente até brincou da cultura, devora a estratégia no café da manhã, e você falou no almoço, no jantar, e eu copiei isso. O que, afinal de contas, o que é cultura organizacional? As pessoas acho que não têm noção, né? Como que ela influencia no dia a dia da empresa, de uma empresa? Perfeito. A cultura é tudo o que acontece na empresa, né? Toda a forma como a gente tem tomadas de decisões, o que acontece quando a liderança está ou quando a liderança não está. Então, muitas empresas falam, mas eu não tenho uma cultura. Sim, você tem. Todas as empresas, elas têm uma cultura organizacional. Ela pode estar ou não explícita, definida, mas de uma forma mais clara para que as pessoas entendam, é a forma como as coisas acontecem dentro de uma organização. Desde a forma como você toma uma decisão, como você define um processo, enfim, é o jeito como as coisas acontecem. Basicamente é isso. Entendi. A gente pensa que é só valores, missão, visão, propósito. Aliás, propósito, uma dúvida, né? Porque a gente está reformulando essa questão no Clube da Fala. É comum as pessoas colocarem hoje o propósito. Ele substitui a missão ou não necessariamente? Não necessariamente, depende de qual é a metodologia que você pretende usar dentro da sua organização. Eu falo muito, eu utilizo muito que, né, onde nas organizações onde eu dou consultoria, onde eu vou trabalhar com transformação organizacional, eu foco muito em quais são os valores organizacionais, quais são os princípios que vão nortear esses valores e, principalmente, quais são os comportamentos que a gente deseja cultivar, aqueles que são desejados e quais são os comportamentos não desejados. Porque, no fim,
o comportamento é o que dita o que acontece no dia a dia das organizações. Então, a gente tem um propósito, a gente tem uma missão, mas daí eu falo que cultura mesmo, a gente está trabalhando muito no comportamento, no dia a dia, como as pessoas se comportam, como que elas agem no dia a dia, quais são os comportamentos que a gente quer fomentar, quais são aqueles comportamentos que não são desejáveis, aqueles comportamentos que a gente quer realmente modificar no dia a dia, porque qual é o principal desafio das organizações? Normalmente, quando elas nascem com um CEO, o co-founder, e ele traz ali a cultura dele, a bagagem dele, que é a cultura de vida dele, né? O que ele traz, toda aquela bagagem que ele trouxe. Quando ele tem ali 5 funcionários, 10 funcionários, ele consegue transitar e passar essa cultura de uma forma mais fácil. Quando ele começa a escalar o negócio dele, ele começa a trazer pessoas de fora. E cada um traz a sua cultura, cada um traz a sua bagagem. As pessoas já passaram por outras organizações com outras culturas, têm outros vieses. E isso vai começando a modificar a cultura se você não deixá-la explícita, se você não deixá-la clara, se você não comunicar bem qual é a sua cultura organizacional e qual é a que você deseja disseminar internamente. E ainda vem outras coisas quando você escala, que são M&As, né, compras de outras empresas, fusões, aquisições. Enfim, tudo isso afeta a cultura. Então, é muito importante que a empresa, quando ela comece a crescer e escalar, que ela realmente olhe e comece a disseminar e comunicar qual é a cultura que ela quer. E isso pode estar, sim, muito bem atrelado ao propósito ou à missão. Tem empresa que usa a palavra missão, tem empresa que usa a palavra propósito. Acho que, no fim, o objetivo é um só. É você guiar para onde você quer levar a sua organização e desmembrar isso em quais são os valores que norteiam e aí os princípios e os comportamentos. Acho que é basicamente isso. Muito legal. Você sempre quis trabalhar nessa área? Foi algo que aconteceu de repente? Como é que foi a sua trajetória? A minha trajetória, eu acho isso até bem interessante, porque eu gosto bastante da forma como a minha trajetória se veio, né? A gente estava falando um pouquinho antes, eu fui mãe muito nova, né? Eu fui mãe com 19 anos, casei com 19 anos e tive 2 filhos. Então, eu brinco que a minha vida foi ao contrário. Então, acabou que eu fui empreendedora primeiro, tive uma padaria, isso me deu uma visão incrível de negócios, sabe? E eu acho que isso para mim hoje me dá uma bagagem muito boa como área de pessoas e cultura, também para olhar para o negócio, não só para a parte humana. Hoje em dia, a área de pessoas e cultura também precisa se conectar ao negócio e se conectar com os objetivos estratégicos da organização. E isso me deu essa bagagem. E aí depois eu entrei dentro da área de departamento pessoal. Então, fui entender bem a parte, assim, de folha processual, folha de pagamento, benefícios, impostos. E aí, dentro dessa empresa, eu tive muita oportunidade de migrar e começar a entrar na parte de recrutamento e seleção, desenvolvimento organizacional, implementar a área de business partner. O que é o business partner hoje na área de RH? Acho que é importante explicar isso, porque muita gente ainda não sabe. Eu não sabia até você me explicar ali. Eu confundia. Quer dizer, eu sabia de uma função do business partner, mas não sabia da outra que você falou. O business partner, ele tem muito esse papel de entrar dentro da área de negócio. Então, ele está dentro da área de pessoas e cultura, mas ele trabalha junto com a área de negócio, ajudando esses líderes a se desenvolverem, a gerenciar conflitos, ajudando os líderes a ter menos silos e a se comunicarem melhor, né? Como que eles se comunicam? Muitas vezes a gente vê empresas que as áreas não se comunicam, não vão em prol de um só objetivo. A empresa às vezes não está comunicando direito qual é a estratégia dela, qual é o objetivo, para onde ela quer ir. E aí os business partners entram mesmo, que a gente chama muito de HRBP, mas a gente acaba usando mais BP, business partner mesmo. E ele acaba entrando nesse contexto. E aí eu estava numa empresa e tive a oportunidade de ir para o INSPER em São Paulo e fazer um curso de Business Partner e trazer isso para a empresa onde eu estava, a organização onde eu estava. E dentro desse contexto, acabei recebendo uma proposta para uma outra organização que trabalhava com metodologia ágil. E aí eu me encantei, eu entrei com o chapéu de cultura organizacional para fazer a transformação cultural. Eu tinha o apoio de uma empresa que faz transformação organizacional, então muito mais pelo processo da agilidade e eu pela transformação cultural. Foi um processo junto, isso foi imprescindível. Foi fundamental trabalhar a transformação organizacional junto com a cultural. Você não consegue trabalhar a transformação organizacional porque você vai estar comunicando uma coisa, mas culturalmente você vai estar comunicando outra. Quando você trabalha os dois em conjunto, você comunica uma só coisa para a organização como um todo e torna esse processo muito mais claro. E aí foi dentro desse contexto que eu me apaixonei por cultura, por transformação, por adaptação, por melhoria contínua. E aí eu comecei realmente a entrar e eu acho que eu me encontrei ali, de verdade.
E é muito bacana porque você trabalha com pessoas, mas você fala muito sobre a parte estratégica. Perfeito. Né? Você disse, a gente conversando ali antes de começar, você comentou sobre, antes de você desenvolver ali a cultura, você faz toda a parte estratégica. Porque sem a estratégia não dá para ter cultura, né? Eu falo que tem um pouco dos dois, porque se for só a estratégia, né, e você não tiver a cultura, você não vai conseguir chegar na estratégia. Mas se você tiver só a cultura e não tem a estratégia, a cultura vai morrer de fome, porque ela vai comer o quê? Então, a gente vai morrer de fome. Então, boa analogia. Fica ali um meio termo. Mas, o que normalmente eu faço? Eu entro tentando identificar, tem uma pesquisa de cultura grande, para você entender quais são os principais desafios, né, e como é que está o clima, como é que está a cultura dessa organização, mesmo que ela não tenha ainda os valores definidos. Então, você faz essa pesquisa para entender a empresa como um todo. E aí, nesse case que eu te passei, a principal dor dessa organização é a pergunta onde aparecia: você sabe qual é a estratégia da empresa? 50% respondeu que sim, 50% respondeu que não. Esse foi o nosso principal ofensor, o principal dado ofensor dessa pesquisa. E aí eu fui até a diretoria e falei com eles: olha, esse foi o principal ofensor dessa pesquisa. E aí eles me responderam: Juliana, eu quero saber quem foi que disse que sim, porque nem a gente sabe qual é a estratégia. Eu falei, bom, vamos dar 2 passos para trás, então. E aí a gente priorizou para essa organização desenhar primeiro a estratégia, porque se nem para o C-Level estava claro qual era a estratégia, como que a gente vai comunicar para as pessoas? Então, a gente deu 2 passos para trás. Vamos primeiro definir qual é a estratégia organizacional. Aí a gente utilizou uma metodologia ágil que se chama OKR, primeiro para definir a estratégia, depois tornar isso em objetivos. OKR são objetivos e resultados chaves. E aí a gente foi trazendo isso com métricas, comunicamos e aí entramos na tudo cocriação, tá? Tudo foi cocriado. Então, o C-Level cocriou os objetivos e a liderança ajudou a cocriar quais eram os resultados chaves. E aí depois entramos na cultura. E a cultura também foi cocriada. Trouxemos as pessoas que a gente acreditava que têm aderência cultural, que a gente almeja dentro da organização. E aí trouxemos essas pessoas junto com o C-Level para desenhar quais são os valores que queremos, quais são os comportamentos, quais são os princípios. E aí depois comunicar para a organização toda. Então, acho que não tem uma resposta certa. Você vai trabalhar primeiro a estratégia ou a cultura. Acho que vai depender do contexto de cada organização, sabe? Que geralmente acontece ao contrário, né? As pessoas, às vezes, têm metas, têm estratégias, fazem o planejamento estratégico, mas não se preocupa tanto com a cultura, porque está preocupada em atingir o resultado. Eu entendo, até como empreendedora, porque, como você falou, né, a gente tem que pagar as contas. Mas, ao mesmo tempo, desenvolver as pessoas, saber comunicar a todos a estratégia, onde nós queremos chegar, quais são os próximos passos, ter uma comunicação assertiva. E olha, não é porque a gente trabalha com comunicação, não. É algo que a gente está trabalhando com todas as lideranças. É um desafio diário. É um desafio diário. Gigantesco. É gigantesco. A comunicação é um dos maiores gargalos de toda a organização. Seja ela por meio de feedback. Eu estou dando uma consultoria agora para uma empresa que eu estou levando exatamente um desenvolvimento da liderança para feedbacks. Porque eles não têm esse hábito de fazer um one-on-one, para desenvolver os seus liderados, de dar feedbacks. Então, a comunicação, o que mais é isso? Falta de comunicação. Porque se você tem ali um one-on-one presente, contínuo, o feedback ele não se torna um momento surpresa, que as pessoas têm muito medo do feedback, muito medo da avaliação de desempenho. Não deveriam ter. Se está sendo bem comunicado, se você está conseguindo falar entre líder e liderado e alinhando expectativas, você não tem ali uma surpresa no momento da avaliação de desempenho. Mas, infelizmente, não é o que acontece hoje em dia. Porque a grande maioria dos líderes, eles são promovidos pela parte técnica e não pela parte comportamental. E eles não são desenvolvidos, eles não são preparados, capacitados para se tornarem líderes. Então, eles são colocados ali, muitas vezes, sem nem querer. Eles não são nem consultados se esse é o caminho que eles querem seguir ou se eles querem se tornar um especialista. Eu prefiro me tornar um especialista. Não, muitas vezes eles acham que não tem outro caminho. A empresa também acha que não tem outro caminho por falta de visão mesmo e acaba colocando eles numa posição sem que eles estejam preparados. E isso acaba se tornando ruim, não só para eles como líderes, mas para o time como um todo e para a organização. Porque às vezes eles não têm essa visão estratégica. E aí vai até além do humano, porque aí você entra às vezes nesses rótulos dos líderes tóxicos. Mas essa toxicidade do líder vem do líder mesmo?
será que ele é realmente tóxico? Será que ele foi preparado para estar nesse papel? Não estou dizendo que eles não possam existir líderes tóxicos, líderes que tenham comportamentos que não desejáveis. Mas eu fico refletindo muito como que ele chegou nesse papel, sabe? Qual é também, da onde que veio essa inspiração? Por que ele está seguindo esse caminho? Tudo isso acho que vem, assim, de toda a cultura organizacional, não deixa de ser. E vou aproveitar, né, falando de comunicação. Você que tem a sua empresa e quer ajudar os seus líderes a darem feedbacks assertivos, terem clareza ao se comunicar, entra no nosso site do Clube da Fala. Lá tem um curso especial para sua empresa para ajudar os seus liderados. Isso, a gente faz muito treinamento de liderança. E até a gente estava comentando que, óbvio, que dar feedbacks é obrigação do líder, desenvolver as pessoas, passar conhecimento. Muitas vezes nós somos contratados para gerenciar conflitos, ou ensiná-los a gerenciar conflitos. A gente ensina argumentação sob pressão, comunicação não violenta, como falar, como dar feedbacks. Agora, se a empresa está vivendo ali um conflito entre as áreas, né, aquilo não pode ser abordado no treinamento. É algo delicado, porque ter conversas difíceis é desesperador para muita gente, né? Para a grande maioria. A gente não é preparado para isso. Perfeito. Às vezes não é nem só entre as áreas, às vezes dentro de uma própria área você tem pessoas que não se comunicam de uma forma clara. E às vezes isso são até disfunções organizacionais. Uma pessoa está reportando direto para um C-Level, a outra está reportando direto para um gerente, isso está gerando conflito, porque o C-Level já traz direto um direcionamento da outra para o gerente, e aí a falta de comunicação. Porque aí vem, como é que esse C-Level está se comunicando com essa pessoa que reporta direto para ele e com a outra que está debaixo de um gestor? E aí entra a comunicação que fica truncada, não está claro, e tudo isso gera conflitos. E aí, realmente, um treinamento não vai olhar para a estrutura organizacional, para o redesenho dessa estrutura organizacional, que precisa ser feito, muitas vezes. Por que eu tenho duas gestoras, né? Às vezes duas supervisoras, dentro de uma área, vou utilizar a minha como exemplo, de pessoas e cultura. E eu tenho uma que reporta direto para o C-Level, e a outra tem um gerente no meio. O que está acontecendo? Por que uma supervisora de uma área de DP reporta para o C-Level e uma supervisora da área de recrutamento e seleção tem um gerente, um gestor, que está fazendo essa gestão dela entre o C-Level e recrutamento e seleção. E isso gera, às vezes, conflito entre essas supervisoras. E aí, um treinamento não vai conseguir dar conta disso. De fato, você precisa entrar mais ali. Você precisa entrar dentro da organização, identificar essas disfunções organizacionais e mexer na estrutura organizacional. E o treinamento complementa. Ele ajuda. Ele ajuda você a treinar situações, não no conflito, né, enquanto ocorre. Isso. É para você se preparar, porque todos os dias temos situações desafiantes, né? O treinamento ele é fundamental, tá? Sim. Ele é essencial. Ele precisa ser feito, mas ele sozinho, em determinadas situações, ele não vai resolver. Como nessa, se você tiver que olhar para uma estrutura organizacional, ele sozinho não vai. Mas ele vai ajudar, certamente, essas pessoas a se comunicarem melhor. Perfeito. Você falou que as pessoas são apontadas, né, às vezes como líderes ou futuros líderes. Às vezes elas nem sabem o que elas querem, muitas vezes sabem que querem só crescer. E como crescer? Sendo líder. E aquela pessoa não tem aptidão ou não quer desenvolver. A gente às vezes se engana. Já aconteceu no Clube da Fala, né? E aí tem a carreira Y. Você pode crescer como líder ou como especialista, como você falou. E falando do Clube da Fala, nós temos uma equipe hoje de liderança e esses líderes foram desenvolvidos dentro do Clube da Fala, porque a gente não podia contratar pessoas do mercado, né? E aí foi a forma, cada um na sua área, se identificando com a área. Eles não tinham tanta capacitação técnica, foram adquirindo. A gente, ao longo de 2 anos, foi trabalhando a questão comportamental. É um caminho mais lento, e ao mesmo tempo eu enxergo como mais eficaz para conseguir desenvolver a empresa como um todo. Com certeza. A gente estava falando disso um pouquinho também antes do podcast, de que as empresas elas focam muito no momento da contratação na parte técnica e não na parte comportamental. E a grande maioria contrata pelo técnico e demite pelo comportamental. Só que, na realidade, é muito mais fácil você treinar uma pessoa no técnico do que no comportamental. O comportamental é muito mais difícil de você mudar, porque demanda ali o que a gente está falando de cultura, a bagagem, o dia a dia, como a pessoa se
comporta, Sim. como ela... Tudo que ela vivencia. Então, é mais difícil. Tem como mudar? Óbvio que tem, né? Os treinamentos, o reforço do treinamento. Importante a pessoa o dia a querer dia. também. É exatamente isso. Mas ela tem que querer. Se ela não quiser, você não consegue. O técnico, você já consegue ter ali, aí você consegue identificar o potencial da pessoa e prepará-la para isso. Então, de fato, esse caminho onde você trabalha muito mais o comportamental para você desenvolver essa liderança e torná-la uma liderança realmente efetiva e assertiva, eu acho que é o melhor caminho. Maravilha. Por aí. Adorei. Estamos de cabeça. Vamos Falar de trabalho remoto, Vamos. né? Hoje você tema trabalha remotamente, né? 100%. 100% 200 colaboradores, ela falou, home né? office. Como que você faz, assim, para gerenciar? Como que funciona? Conta pra gente. Você quer saber como eu faço para gerenciar o meu time Pode ou ser. a organização? Tá. O seu time como a organização também. No meu time, eu utilizo muito as cerimônias ágeis. Então, eu trabalho com duas metodologias, que é o Scrum e o Kanban. Então, o Scrum ele tem rituais, onde a gente faz plannings e dailies, e retros e reviews. Então, vou tentar explicar aqui bem rapidinho, é uma metodologia grande, mas vou tentar explicar rapidinho. A gente trabalha muito com ciclo curto. Então, a nossa sprint, que é onde a gente define na planning o que a gente vai entregar. Então, toda segunda a gente tem a planning, que a gente define como time quais são os entregáveis da semana, e a gente vai alinhando isso nas dailies, são 15 minutos as dailies, tá? Todos os dias. E na sexta a gente tem uma review, que é onde a gente olha o que a gente conseguiu entregar e o que a gente não conseguiu entregar, por que não conseguimos entregar e o que vai vir para a próxima semana, que vai entrar na outra planning da outra segunda. Para a gente, a sprint, que é esse período entre a planning e a review, funciona uma semana. Mas às vezes já trabalhei em outras organizações que precisavam de 2 semanas. E tá tudo bem, é muito adaptável. E as deles são os momentos de pedido de ajuda, de você levantar a mão e falar, olha, esse acordo que a gente fez na segunda, de que eu ia entregar isso, não vou conseguir porque entrou uma outra demanda. Qual é a minha prioridade? Eu entendo que a minha prioridade é essa. Qual é a outra? Então, são os momentos onde o time como um todo se coordena para poder trabalhar junto e se comunicar bem. Porque tudo flui, tudo gera, tudo gira em torno da comunicação. Então, como que você se comunica bem num modelo que é remoto? Então, esse é o modelo que a gente trabalha hoje. Então, as plannings funcionam para que a gente se coordene para a semana, as dailies para que a gente tenha ali, tem algum pedido de ajuda, tem alguma coisa que aconteceu ontem que precisa compartilhar, alguma coisa para amanhã, enfim, alguma outra demanda entrou e você precisa repriorizar o seu dia a dia. E sempre voltado para resultado. Então, a gente tenta ter o mindset de essa entrega que eu quero fazer essa semana, porque é comum a gente, na hora de escrever, a gente já escrever direto assim, eu vou fazer um one-on-one com a Ive, vou fazer um one-on-one com a Ive. Mas qual é o meu objetivo em fazer esse one-on-one com a Ive? O que eu quero alcançar com esse one-on-one? Por que eu estou indo até lá fazer esse one-on-one? Então, tentar colocar sempre ali nesse card, aí a gente utiliza o Kanban, que é, né, o fluxo que a gente utiliza com a ferramenta ClickUp, qual é o objetivo e não só o one-on-one. O que eu quero pode ser o seu desenvolvimento, pode ser um feedback, seja lá qual é o objetivo final. Então, como time, a gente trabalha assim, olhando para resultado e olhando para a organização como um todo, já que a gente trabalha, né, não só para a área de pessoas, a gente tem os business partners que trabalham para a área de negócio. Então, o que ele precisa? Ele precisa melhorar a comunicação de um líder, então ele vai entrar lá para ajudar a se comunicar. 2 áreas precisam se comunicar melhor. Então, eu tenho 2 business partners de áreas diferentes que podem estar juntando essas 2 áreas para se comunicarem, para que esses líderes se comuniquem melhor e possam tornar a comunicação mais fluida entre essas áreas. Vamos fazer um team building, enfim, tudo isso entra na planning. E aí a gente fatia e trabalha com ciclos curtos e vai melhorando continuamente. Além disso, temos as retros, que aí são de 15 em 15 dias, que é onde a gente olha o que deu certo, o que a gente pode melhorar, e aí a gente faz uma votação em tudo, a gente celebra no que deu certo, faz um momento de celebração, que é muito importante, é muito difícil. As empresas esquecem de celebrar o que está acontecendo. As conquistas. Que é bom, as conquistas. Isso acaba passando e não celebra. Então, a gente sempre celebra de 15 em 15 dias. Quais foram as conquistas dos últimos 15 dias, e quando a gente vai ver, tem tanta coisa para a gente celebrar, é um momento muito legal. E depois, o que a gente pode melhorar? E aí, na parte de melhorar, a gente faz uma votação do que a gente pode melhorar e aí para a gente priorizar. E aí a gente pega os 2 prioritários, os 2 mais votados, e aí a gente traz para pensar em ações que nesses 15 dias a gente vai trabalhar como time para a gente melhorar e
olhar para isso novamente na próxima retro. E aí a gente está sempre trabalhando melhoria contínua dentro do time. Então, pensando no remoto, assim que a gente consegue se comunicar melhor, porque eu acho que uma das maiores dificuldades do remoto é a comunicação, né? Sim. E isso, quando eu falo como time, ritos do time do dia a dia. Mas a gente tenta botar happy hours, às vezes, assim, sextas-feiras, vamos parar mais cedo, vamos fazer um happy hour, cada um na sua casa, mas uma cervejinha quem bebe, quem não bebe, pega uma Coca-Cola, vamos pedir um iFood, vamos, sabe, comemorar e não falar de trabalho, porque isso também é essencial, ter momentos de não falar de trabalho, para que o time possa se conhecer, que a gente fala que é um momento cafezinho, que a gente acaba perdendo no home office, de você ir até a Copa e ter um momento cafezinho. Então, como time, a gente se coordena assim. Como organização, é muito mais desafiador, porque você coloca isso para um rito muito maior. Quantas pessoas são no seu time? No meu time hoje somos 6. 6. Isso. Aí quando a gente bota para um rito mais... 6 incluindo você? E me incluindo, isso. Acho que é isso. Sara, né? Tá são com... 6. De cabeça, mas são 6. E vocês cuidam de 200 pessoas? Isso. É bastante, né? Ainda mais o trabalho home office. E a gente trabalha, e a gente tem um desafio de trabalhar por projeto. Então, não são só as áreas que precisam se comunicar bem, porque as pessoas estão alocadas nas áreas, né? Então, a área de 3D, a área de VisDev, a área de animação. Então, cada um trabalha dentro da sua área e tem um líder dentro da sua área, um head. Porém, a gente trabalha sobre projetos. Então, se a gente recebe um projeto da empresa X e a gente tem que fazer aquela animação para aquela empresa, eu vou pegar uma pessoa ou 2 pessoas de 3D, vou pegar 2 pessoas de animação, vou pegar uma pessoa de pós, uma pessoa de produção, uma pessoa da coordenação, e eles criam como se fosse uma squad. E eles precisam trabalhar de forma multidisciplinar. E aí eu ainda tenho a comunicação dentro dessa squad. Como que essa squad vai se coordenar e se comunicar bem para que esse trabalho flua da melhor forma possível. E sempre buscando feedback do cliente. Então, a gente está sempre ali dentro da área comercial, buscando feedback do cliente, área da produção, se comunicando com o cliente, trazendo para essa squad. Então, tem muito esse desafio também da comunicação desses times. Porque além deles trabalharem dentro das suas próprias áreas, eles trabalham com times diferentes a cada projeto. Então, a comunicação precisa ser muito fluida. É um desafio. É um desafio, é uma transformação. E aí, aproveitando, né, aqui, quais as mudanças no mercado de trabalho que você acha que serão ou são irreversíveis? Você já falou do trabalho remoto ali na pandemia. A gente não pensou que isso seria capaz. Eu me lembro quando o Clube da Fala só tinha treinamentos presenciais e nós transformamos em remoto. E foi um sucesso. As pessoas em casa querendo aprender, desenvolver a comunicação. Hoje todo mundo faz terapia, treinamento de oratória online. As pessoas já estão acostumadas a isso, né? Se você acha que isso é irreversível, o que mais que você acha que é irreversível? Eu diria que a autogestão, eu acho que cada vez mais os colaboradores precisam aprender a serem autônomos, sabe? Serem autogeridos, olharem para como que eles podem tornar também o fluxo do trabalho, do dia a dia, mais, como é que eu posso dizer, mais fluido para o gestor, sabe? Para que ele traga isso mais refinado e o gestor o ajude a priorizar. Então, eu digo que a autogestão hoje é fundamental. E a tecnologia? A tecnologia chegou, a inteligência artificial ela chegou e não dá para a gente lutar contra. A gente precisa... Seria a mesma coisa que a gente dizer que a gente vai lutar contra o computador de anos atrás, que chegou e, meu Deus, entrou a computação e agora? E a gente entender que a inteligência artificial não está aqui para roubar o nosso trabalho. Né? Ela está aqui como... A tecnologia ela é um meio, ela não é o fim. Então, como que a gente consegue usar a tecnologia a nosso favor? Então, eu já tenho disseminado bastante e incentivado o meu time a utilizar bastante a inteligência artificial, óbvio, que de forma ética, de forma... olhando para a segurança da informação, que é muito importante, porque é um cuidado que a gente precisa ter. Mas eu acho que a tecnologia realmente é o principal desafio das gerações atuais, assim.
Tem que ter treinamento para isso, né? Porque não Sim. adianta ter a ferramenta. Você falou de várias ferramentas de Sim. gestão. Você falou de Kanban, de OKRs, né? As famosas OKRs. Falou o que mais que você falou de Scrum. O que adianta essas ferramentas se você não sabe utilizá-las? Então tem que ter treinamento para tudo, até a comunicação interna. Perfeito. Muitas empresas utilizam diferentes canais, né? O Teams, o Slack, e as pessoas não sabem utilizar. Eu me incluo nisso, porque numa reunião, a gente faz uma reunião toda segunda-feira, é o que se chama Fala Aí, com todos os colaboradores do Clube da Fala, até porque a gente tem um trabalho híbrido, é uma forma das pessoas se aproximarem e nós passarmos o que fizemos durante a semana, quais são os próximos passos para melhorar a comunicação entre os setores. E é uma reunião de meia hora, né, que é o All Hands, e cada empresa faz de uma forma. E aí, da semana passada, o diretor de operações falou, gente, eu vou aqui passar formas de a gente usar o Slack da forma mais adequada possível. Isso em básico o que ele passou. Faz aqui, dá enter, ele mostrou e fez todo mundo, algo tão simples que a gente não estava utilizando, que vai melhorar a comunicação, vai evitar falhas, vai evitar que a gente não veja a mensagem do outro. Então, assim, como a gente precisa frequentemente treinar as pessoas. É raro, mas acontece com frequência, né? Por mais envolvida que seja a empresa, né? E ainda passa também por algumas empresas que têm mais de um processo de comunicação. Tem o Slack, tem o outro, enfim, tem várias ferramentas diferentes. E isso complica, né? Porque se a gente não tem um local onde a gente possa se comunicar e levar a empresa para essa ferramenta, as pessoas ficam perdidas, porque elas não sabem por onde se comunicar. Então ainda tem esse desafio também, que no remoto ele é maior, porque no presencial você consegue ir ali, falar com a pessoa, ou com o próprio cafezinho, ou você se encontra, mas no modelo 100% remoto, você precisa concentrar a comunicação em uma ferramenta, porque senão as pessoas ficam perdidas, elas não sabem para onde elas vão. Tem empresa que utiliza o WhatsApp, e utiliza o Slack, e utiliza ClickUp, e aí a pessoa não sabe para onde ela vai. Então, é preciso você deixar claro aonde você quer se comunicar, aonde vai ser a comunicação formal. E-mail, às vezes vem e-mails gigantescos, né? E aí você fica, meu Deus... Ou reuniões que não têm fim. Reuniões que não têm fim, e aí você não sabe, né, para onde você vai. Então, realmente precisa ter um padrão, um processo, você definir como vai ser a comunicação, para que ela seja mais assertiva mesmo no dia a dia e ajude os colaboradores a se comunicarem melhor. Isso é muito importante. E falando de comunicação no trabalho remoto, nós somos contratados para ensinar as pessoas a se expor em vídeos, por exemplo. A fazerem apresentações por videoconferência, a ter uma etiqueta profissional na frente da câmera, porque é como se você estivesse na empresa. Sim. Então, se comportar, saber usar a voz, a fala, a linguagem verbal, não verbal como um todo. Fazer apresentações impactantes e atrativas por meio de videoconferências, porque isso também precisa ser ensinado. Precisa ser ensinado. Isso é crucial, porque senão você encontra... Eu já encontrei treinamentos que são muito prolixos. E as pessoas se perdem. Você já está ali o dia inteiro... Na frente da computador. É isso. Tem que ser prático. É isso, objetivo. Né? É isso, é fundamental. Fundamental. Abrir a câmera... Tem que abrir a câmera, sorrir, você está sendo filmado. Quando a gente faz treinamento é assim. Abram as câmeras, não importa se vocês estão descabelados de pijama, vão embora, gente, porque assim a gente se conecta melhor. O tempo todo interagindo ali pelo chat, pedindo que as pessoas falem, façam uma pergunta, sim ou não. E aí isso faz as pessoas ficarem mais atentas, porque tempo e atenção são os recursos mais escassos atualmente. Com certeza. Juliana, se você pudesse dar um conselho a uma organização, o que ela pode fazer para se destacar em sua cultura, qual seria? Olha, eu diria que o principal numa organização é ela alinhar o que está escrito ao que ela faz no dia a dia, aos comportamentos e o que ela dissemina. Porque o que você mais encontra nas organizações são culturas, são valores que estão escritos na parede. Mas no dia a dia, a empresa ela não segue aquilo que está escrito.
E aí você está colocando você está pegando a sua cultura e jogando ela no lixo. Porque, na realidade, a cultura ela vem pelo exemplo. Eu falo muito que a cultura, ela nasce top-down. Né? Ela vem da diretoria, ela vem do C-level, da liderança, e você co-constrói ela ali, e ela é top-down. Mas ela precisa ser bottom-up para ela ser comprada e disseminada. Então, precisa que isso venha também de baixo para cima. E a partir do momento que a própria liderança não exerce os comportamentos que ela tá disseminando, os valores que ela está escrevendo e que está trazendo para a organização. Se ela não está seguindo esses valores e disseminando esses comportamentos e tendo esses comportamentos no dia a dia, você não tem uma cultura solidificada. Você não tem uma cultura realmente ali disseminada para a sua organização. E as pessoas passam a replicar os seus comportamentos. Porque nada mais é do que a liderança, os liderados são um reflexo da liderança. Sim. Então, no dia a dia, se você quer ter uma cultura solidificada, garanta que os seus valores refletem os valores que você também, como líder, acredita. Que você quer disseminar e como você se comporta no seu dia a dia. Não adianta você querer ter um tipo de comportamento e você se comportar de outra forma, porque a empresa certamente vai te usar como espelho e vai se comportar da mesma forma. Então, eu diria que essa é a base para você ter uma cultura sólida dentro de uma organização. É por isso que, geralmente, as empresas que a gente treina começam treinando a liderança. Sim. Para ser reflexo. Perfeito. E posteriormente os liderados, né? Porque vem no efeito cascata ali, né? É um efeito cascata. O exemplo é fundamental. Arrasta. Exato. E não quer dizer que você não vai errar, né? Eu mesma sendo... Eu sou uma aprendiz de líder. Porque me falam que eu sou CEO... Ah, legal, né? Eu sou a fundadora do Clube da Fala. E eu tô aprendendo a exercer essa liderança inspiradora. É muito difícil. É muito difícil. Porque, por exemplo, você tem características próprias. Eu sou muito espontânea. E às vezes eu me pego falando algo que eu não deveria. Então agora eu tô pensando antes de falar. Só que você tem que mudar um comportamento que você tem desde que você nasceu. Né? Da sua educação, olha como é difícil. Eu gostei muito do que você falou, porque ele me trouxe aqui, me lembrou uma coisa que é muito comum nas lideranças, porque tá tudo bem, né, você falar alguma coisa, depois você repensar e voltar, não, peraí, não era bem isso que eu queria dizer, ou, enfim, você queria moldar a forma o que você falou, ou retificar, ou, enfim, voltar atrás. As lideranças, hoje em dia, elas têm muito medo de serem vulneráveis e se mostrarem vulneráveis para o time. E aí, elas acham que elas não podem errar, entram naquele papel de super-herói, super-heroína, de que não pode errar. Tudo bem, gente, somos humanos, a gente pode errar. O que a gente precisa entender é que a gente precisa errar rápido, falhar rápido e aprender mais rápido ainda. Gostei, repete isso aí. Fale rápido e aprenda mais rápido ainda. Gostei. Porque, de fato... a gente precisa a gente não precisa se colocar num papel de super-herói. A gente erra também, somos humanos. Então, eu acho que isso é um papel fundamental da liderança, ela entender isso. E aí, se eu puder até indicar aqui um livro... Indica o que você quiser, por favor. Sou apaixonada por ela, que é a Brené Brown. Não sei nem se é assim que se fala, Brené Brown. Mas tem um que se chama... Acho que é o poder da vulnerabilidade, a coragem de se tornar vulnerável. Eu ganhei no Amigo Oculto, a coragem de ser imperfeito. Dela, não é? Da Brené Brown. É o livro. Né? Tem o livro. Ela tem vários livros maravilhosos. Mas se eu fosse indicar, tem um da Netflix, que é como se fosse um TEDx, TEDx, eu não sei como é que fala, mas que ela aparece lá, que ela apresenta lá, maravilhoso. Dá para assistir em família. É um TED, é como se fosse um TED. Mas dá para assistir em família, é engraçado e fala exatamente deve estar no YouTube, né? Deve ter no YouTube também. Tem na Netflix, mas deve ter no YouTube também. Que fala sobre vulnerabilidade. Incrível. Eu sou fã dela e realmente, assim, eu acho que esse TED... todos os líderes deveriam... Todas as pessoas deveriam assistir. As pessoas, né? Os líderes somos comunicadores. Eu me lembro que eu tinha isso. Sou forte, nada me abala. Mentira. E aí eu fui começar, nas minhas apresentações, nas minhas palestras, a falar da minha dificuldade que eu tinha de falar em público. Eu não acreditava em mim, da minha vulnerabilidade. Eu como líder mesmo... porque às vezes você não tem noção que você está errando. Essa coisa do falar, da espontaneidade. Laila, você falou isso. Eu falei. Ih, gente, tá bom, na próxima eu vou me preocupar em não fazer. Então, é algo que a gente precisa, porque quando você fala assim, falhei, tá bom, não vou
na próxima, né, o feed forward. Vamos focar no futuro. No próximo a gente faz que nem o negócio da agenda. Não importa se eu falei, ou se ela falhou, ou se fulano falhou. Não é achar culpado. Na próxima vez vou me preocupar em eu colocar na agenda, ou pedir para alguém colocar na agenda. Tá bom, próximo, entendeu? Next. Vamos resolver problemas. Gostamos de problemas, né? De desafios. E é difícil, porque às vezes você fica querendo ali achar quem é que foi responsável, quem não foi, leva para o pessoal, até essa questão comportamental é muito comum, ainda mais num país que a gente vive e que é super relacional. Aí a gente se preocupa com a imagem que a gente projeta, a vaidade, o ego. E a gente tem que trabalhar o resto da vida, e na próxima vida também. E a principal coisa que você trouxe agora que eu achei bem interessante, que é a segurança psicológica, porque se você não se demonstra vulnerável, você não torna o ambiente seguro para que as pessoas possam falar para você. Você acabou de trazer um exemplo onde, nossa, alguém pegou e falou, nossa, Laila, você falou isso. Olha que legal, a pessoa teve uma segurança psicológica para chegar até você e você poder refletir sobre o que você falou para que você possa olhar para frente. E isso é essencial no ambiente corporativo, que você tenha essa segurança psicológica, que você crie um clima seguro para que as pessoas possam falar com você e trazer esses pontos para você, pontos de melhoria. Todos nós estamos aprendendo, todos nós precisamos melhorar. Então, eu acho que a vulnerabilidade, ela ajuda a tornar esse ambiente mais seguro. Isso é evita o ambiente no clube também, né? A Laila, ela é muito acessível. Então, ela tá sempre aberta para ouvir, né? Quando ela fala alguma coisa, ela recebe feedback de boa, assim. Ela, nossa, eu não percebi. Obrigado pelo feedback. Obrigado. Prometo melhorar. Mas é difícil, assim. E a gente leva isso, inclusive, ser líder é um presente. Eu considero, porque era muito mais fácil dar aula, sabe? Quando eu era fonoaudióloga, sou, né? Mas eu não atuo tanto. Ser líder é algo que você tem que desenvolver eternamente. E tudo que você aprende, você usa em todos os relacionamentos da sua vida. Com certeza. Eu consigo ser uma melhor mãe, uma melhor esposa, porque você usa a capacidade de se relacionar, desenvolver as pessoas. E no final das contas, isso vira o seu objetivo de vida. E você vê que vai muito além, né, da questão financeira. As pessoas às vezes vão para a liderança, não, porque eu vou ganhar mais dinheiro. Óbvio, o líder tem que ganhar mesmo mais, porque é uma responsabilidade tremenda. Ele vai trabalhar mais além, ele vai ter muito mais dor de cabeça, ele vai precisar lidar com desafios complexos, com pessoas. E depois de um certo tempo, o verdadeiro líder é um sacerdócio, é aquele que faz, não por dinheiro, faz porque é um desafio de querer ser sempre melhor, de querer ver a felicidade do outro. Perfeito. De reconhecer o outro. Então, assim, é o que todas as religiões pregam, no final das contas. E é diário. Vamos agora à nossa dinâmica? Vamos. Dinâmica, que aqui, se eu pudesse, ficaria com você aqui, ó. Mitos e verdades. Vamos lá. Vai dizer se você considera mito ou verdade. Vamos lá. Primeira, ter um currículo muito extenso é sempre um ponto positivo. Mito, com certeza. Na realidade, eu acho que a questão do currículo é quanto menor ele for, ele é até melhor. Porque ele precisa ser objetivo. Você precisa trazer nele quais são as partes que foram importantes e que, principalmente às vezes, algumas siglas que você pode utilizar. Vou dar aqui um exemplo. Digamos que você tenha trabalhado com avaliação de desempenho. Você vai colocar avaliação de desempenho, mas hoje a grande maioria das empresas trabalham com avaliação de desempenho com a metodologia 9-in-Box. E aí você sabe do 9-in-Box. Então, se você não colocar o 9-in-Box no seu currículo, a empresa às vezes vai procurar pela palavra-chave. Então, o mais importante no seu currículo é você conseguir trazer de uma forma objetiva quais foram os seus principais entregáveis no seu último trabalho e essas palavras-chave que a empresa pode estar procurando. Então, às vezes você está colocando no seu currículo analista de recursos humanos sênior, mas a empresa está procurando um business partner sênior. E aí o seu currículo não vai passar pela triagem, porque hoje em dia quase todas as empresas utilizam o quê? Inteligência artificial. Então elas estão utilizando a inteligência artificial para filtrar o seu currículo. Então a partir do momento que você não consegue utilizar ele de forma assertiva,
não adianta ele estar longo. O que é necessário é que ele consiga passar por esse filtro inicial da inteligência artificial e a partir do momento que vai vir a pessoa, que o headhunter, o recrutador, olhar para o seu currículo, ele precisa estar objetivo e conseguir trazer quais foram os resultados tangíveis que você trouxe para a sua última organização. Porque às vezes um currículo muito longo não necessariamente está conseguindo transmitir o que você conseguiu gerar. Então, acho que essa é a parte principal. Foca em quais são as palavras-chave e foca em quais foram os entregáveis da sua última empresa. Dica de ouro. Maravilhosa. Próximo. Os profissionais precisam se reinventar constantemente para se manterem relevantes no mercado. Com certeza é verdade. Estamos num momento, passando por um mundo, né, que a gente chama de VUCA, BANI. BANI, uma sigla. Cada hora uma sigla que está em constante evolução, constante transformação. Então, de fato, a gente precisa estar sempre aprendendo. Eu acho que o aprendizado contínuo hoje ele é essencial para qualquer carreira. Precisamos estar sempre buscando novos conhecimentos. Acabamos de falar sobre tecnologia. Então, né, como que a gente consegue aprender sobre inteligência artificial, o que está relevante hoje no mercado. Às vezes o que estava falando ontem já não é mais o que a gente está falando hoje. Então, sim, acho que, na realidade, a gente precisa, de fato, estar sempre se reinventando dentro do mundo corporativo. A comunicação dentro das empresas não tem impacto real na produtividade das equipes. Não, mito. Acho que a gente falou bastante sempre sobre comunicação aqui hoje. A comunicação ela é fundamental, se não primordial, porque se a gente não tiver uma comunicação fluida para tudo dentro da organização. Quando eu falo de comunicação, eu falo desde a comunicação da estratégia, a comunicação do dia a dia, a comunicação entre as áreas, enfim. A comunicação, para mim, eu acho que ela é essencial. Se você não sabe se comunicar, se você não está comunicando bem, se não sabe qual é a cultura que você está comunicando, se a empresa não está indo cada um para um lado e ninguém vai para lugar nenhum, ninguém consegue alcançar nada. E se no final as empresas querem se tornar cada vez mais humanas e conseguirem alcançar os seus objetivos e resultados, também sendo humanas, elas precisam olhar para a comunicação. E a gente treina a comunicação, fica a dica. Muito bem. Se você não está disposto a fazer sacrifícios por sua carreira, você não vai alcançar o sucesso. Olha, eu diria até que é um mito, sabia? Porque o sacrifício, se você tá tendo que chegar num nível de ter que se sacrificar pela sua carreira, alguma coisa não está certa. Acho que você precisa repensar. Qual é o tipo de sacrifício? Será que é porque você está numa empresa onde a cultura é tóxica ou você não se alinha com a cultura dessa empresa e por isso para você está sendo um sacrifício dentro dessa organização? Talvez acho que você precise repensar. O sacrifício é porque você talvez esteja trabalhando muito além do que você deveria trabalhar. O que está acontecendo? Por que está tendo essa disfunção organizacional de você estar tendo que trabalhar muito além do que você precisava? Ou mesmo a questão desse equilíbrio emocional, né? Você está numa fase da sua vida conturbado, às vezes até na vida pessoal, que interfere na vida profissional ou vice-versa. Perfeito. Então é importante se olhar, se enxergar, né? Se você não consegue olhar para dentro, ter um autoconhecimento e estar bem com você mesmo, você não vai conseguir estar bem nem para sua família, como você falou, nem para o seu trabalho. Então é essencial que eu acho que a palavra sacrifício não deveria vir relacionada ao trabalho, na minha opinião. Pesado, podemos ter momentos difíceis, não que não tenha. Podemos ter conflitos saudáveis dentro de uma organização, podemos ter desafios, mas eu acho que o sacrifício, eu acho que aí já talvez ultrapasse uma barreira ali, uma linha que não deveria ultrapassar. Gostei da visão. Também adorei. Ética no trabalho está completamente dissociada do sucesso financeiro de uma empresa. Totalmente dissociada? Não, eu acho que a gente tem que ter ética para ter sucesso financeiro. Se a gente está seguindo um caminho que não está passando pela ética, alguma coisa de errado tem. Então, para mim, a ética é fundamental dentro de uma organização. É um valor, né? É um valor. É tudo aquilo que você faz quando as pessoas não estão olhando. É isso? Tem a ver com os valores. Tem a ver com os valores, a cultura. Então, se uma empresa não é ética, acho que... que você falou, né? Como que a pessoa se comporta quando o líder está e quando o líder não está. Tem que ter o mesmo comportamento. É isso mesmo. E a ética é fundamental. E, por fim,
Um bom gestor de pessoas não precisa se preocupar com a felicidade dos colaboradores, apenas com os resultados. Mito. Ah, Claro. É isso. Um bom gestor é aquele que, de fato, ele olha para o seu colaborador para além do dia a dia do trabalho. A gente falou sobre o one-on-one. O one-on-one é muito importante. Você precisa entender como o seu colaborador está, o que ele está passando, não só no dia a dia do trabalho, mas na vida pessoal, porque às vezes sim, às vezes ele pode estar passando por algum problema pessoal e isso vai afetar a produtividade dele. Então, como que você pode ajudá-lo, torná-lo, às vezes, mais flexível nesse momento que ele está passando por um momento pessoal? Porque não adianta a gente pensar só em produtividade, só em resultado, porque nós somos humanos. As pessoas, elas não são máquinas. Então, a gente precisa, sim, entender que o profissional, para ele entregar resultados, ele precisa estar bem, ele precisa estar feliz, não só no ambiente de trabalho, mas também na vida pessoal. A gente não consegue. Tem aquela série que, se não me engano, é Ruptura, que ela brinca que a pessoa chega no ambiente de trabalho, ela esquece de tudo que aconteceu na vida dela pessoal. E ela sai do trabalho, ela não lembra de nada que acontece no trabalho. Gente, isso não existe, né? Seria um sonho. Nossa, você liga uma chave assim. Você troca, você vira. Isso não funciona na realidade. Somos humanos, não temos como dizer, você entrou no trabalho e esquece da sua vida pessoal. Isso não acontece. Então, quem diz que isso acontece é um mito, tá? Não acontece. Então, acho que a gente tem que entender, sim, que a felicidade dos colaboradores é essencial para que eles possam produzir mais. Muito bem. Estamos chegando ao fim do nosso podcast, Juliana. Adorei, você deu uma verdadeira aula pra gente, bom, falando obrigada. aqui sobre cultura, sobre estratégia, sobre como desenvolver as pessoas, como a comunicação é uma ferramenta tão importante para o desenvolvimento entre as equipes de uma empresa, para o crescimento. E você está de parabéns esse Obrigada. conhecimento e você passa de uma forma muito didática e também com paixão. Você tem paixão pelo que você fala. A gente consegue enxergar que você ama realmente, que você gosta, que você está no lugar certo. E é tão bom conversar com profissionais como você. Eu quero aprender mais, já quero depois te ligar. E aproveita também para falar aqui sobre as suas redes sociais, como que as pessoas podem achar mais, te seguirem ou contratar os seus serviços, por favor. Tá bom. Bom, vocês podem me encontrar no LinkedIn, Juliana Goulart. Pela Light Farms também me encontram, se colocar, porque só Juliana Goulart podem ter muitas. Eu tenho uma consultoria, que eu chamo Consultoria Ju, mas vem de Jornada Única de Transformação, que eu trabalho exatamente com essa parte de transformação organizacional, essa parte de olhar para a cultura organizacional, estratégia também. E tenho também um perfil no Instagram, @bpsagil, de Business Partner com S, bpsagil, onde eu falo sobre essa diferença entre o atendimento do BP tradicional e do BP ágil. BP ágil, que ele é mais focado exatamente nessa parte de resultado e entrega de valor e não só tarefa. Então, vocês conseguem me encontrar em qualquer uma dessas redes e vai ser um prazer trocar com vocês. Obrigada. Maravilhosa. Tchau, tchau. Obrigada, gente. obrigada. Até a próxima. E sigam a gente. Assistam os episódios anteriores e o próximo, porque a gente tem Então Fala, sempre para entregar o melhor para você. Beijo! Tchau, obrigada!